Olá pessoal, eu vou falar agora um pouquinho para vocês a respeito do horário para a prática dos atos processuais e a forma da sua contagem, tá? Então nós vamos aprender nessa aula aqui qual que é o horário que eu posso praticar um ato processual e como eu vou contar os dias de prazo no processo, tá certo? Então vamos lá, o artigo 212, ele vai tratar sobre o horário da prática dos atos processuais. Ele diz o seguinte: os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Gente, tem que ficar muito atento aqui a respeito desse horário do CAPT, porque os examinadores de concurso, eles adoram trocar esse horário aqui e colocar, por exemplo, de 8 às 20 horas, tá? Então tem que ficar atento que é de 6 às 20 horas. Tá? Entretanto, é o seguinte, antes da gente começar a explicar, preciso falar para vocês que a gente tem dois tipos de processo. Nós temos o processo físico, que é de papel, e o processo eletrônico. Né? Na comarca de Belo Horizonte, por exemplo, todos os processos cíveis, eles tramitam por meio do PJE, então ele é todo eletrônico. Alguns processos, como os processos criminais, eles não tramitam no PJE ainda, tá certo? Então nós temos atualmente dois tipos de processo: os processos físicos, que são de papel, e os processos eletrônicos. Então a forma que a gente vai praticar os atos processuais nesses dois tipos de processo é diferente, tá? Então esse horário aqui que se refere ao artigo 212 é para processos físicos de papel. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser protocolizar uma petição lá no fórum, que horário que eu posso praticar esse ato? Tá? Então, é isso aqui que vai tratar o artigo 212. Então, o artigo 212 no CAPT, ele vai falar de uma situação geral. Todos os atos processuais de todos os sujeitos, eles têm um horário compreendido de 6 às 20 horas para serem praticados. Só que os atos das partes, eles não são praticados de 6 às 20 horas, tá, gente? Eles são praticados no horário de funcionamento do expediente do fórum, mais precisamente o horário de funcionamento do protocolo, que funciona normalmente das 12 às 18 horas, tá? Então tem que ficar atento aí a esse horário, porque os atos das partes é diferente do horário da prática dos atos processuais dos auxiliares de justiça e do magistrado, ok? Então, os magistrados e os auxiliares da justiça, né, a chefe de secretaria, o chefe de secretaria, eles trabalham num horário compreendido de 6 às 20 horas. Então, é muito comum que você possa ver um juiz trabalhando às 19 horas no fórum. Isso não quer dizer que você vai ter acesso a ele, tá? Mas ele pode estar internamente trabalhando, assim como chefe de secretaria pode chegar às 6 horas se ela quiser, pode, tá? Dentro do horário que estabelece o cargo dela, ela pode escolher esse horário de 6 às 20 horas para trabalhar, ok? Então vamos lá. Feitas essas considerações, vamos tratar do parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 212 vai falar: serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Gente, é claro que aqui o CAPT está falando, né, a regra, que os atos processuais são praticados de 6 às 20 horas. Mas, por exemplo, tá dando lá 19h50. Aí a chefe de secretaria está redigindo lá um mandado de citação do réu, em que foi concedido também um pedido liminar formulado pela parte autora. Gente, se a situação for de grave dano, né, a parte que foi conferida a tutela, é claro que ela não vai paralisar o serviço às 20 horas, onde ela parou, e depois voltar só no outro dia. Ela pode terminar, estará autorizada a terminar, né, o ato após as 20 horas, mas claro que de forma excepcional. O parágrafo 2º está falando: independentemente da autorização judicial, as citações, intimações, penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11º da Constituição. Gente,
Então, fiquem atentos para esses atos. Citações, intimações e penhoras, eles podem ser realizados nos feriados ou fora ou seja, né, em dias não úteis e fora do horário de 6 às 20 horas. É claro que tem que observar o disposto da Constituição, que é a observação do sossego, né, do domicílio. Então, é claro que o oficial de justiça, por exemplo, pode realizar a citação do réu às 21 horas ou às 20 e 30 horas? Pode, tá? Então, a resposta é sim. Por quê, gente? Por que existe essa situação diferenciada? É porque os atos da citação, intimação e penhora são realizados com a parte presente para a realização do ato, né? Então, citação, que é o ato de ciência da parte do polo passivo, né, a respeito da demanda. Então, é claro que o oficial de justiça tem que encontrar o réu em sua residência, né, onde quer que ele se encontre, para proceder a essa citação. Então, é claro que é mais fácil encontrar as pessoas em casa, né, ou nesses onde elas vão ser citadas, nos horários em dias não úteis e fora do horário comercial. Então, é por isso que tem essa exceção aqui no artigo, no parágrafo. Agora a gente vai falar sobre o parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Então, a Lei de Organização Judiciária Local é que vai estabelecer qual que é o horário de funcionamento do expediente do fórum, tá certo? Normalmente, o horário de funcionamento, que é aberto ao público, né, em que os advogados vão conseguir protocolizar a petição, vai ser de meio-dia às 6 horas. Entretanto, nada impede que a Lei de Organização Judiciária Local estabeleça um horário diferenciado, tá? Então, aqui na capital, em Belo Horizonte, nós temos um horário mais estendido, até por causa do volume de processos que nós temos aqui. Mas nas comarcas do interior, o horário de expediente é normalmente das 12 às 18 horas, em que funciona o protocolo, tá certo? Então, de manhã, por exemplo, né, tirando aqui, com exceção da comarca de Belo Horizonte, o advogado não consegue, por exemplo, na comarca de Itaúna, ele não vai conseguir protocolizar uma petição de manhã, porque não existe o funcionamento do protocolo para os advogados nesse horário, tá? Então, o advogado tem que ficar atento aí a esses horários. Então, eu fiz aqui, né, para quem está acompanhando o meu material, fiz aqui um esqueminha para vocês. Então, nós temos horários diferentes para as partes e para os órgãos do Poder Judiciário, né, que é o magistrado e os auxiliares. Para as partes, como que é feito a prática dos atos processuais, nos autos físicos? São em dias úteis no horário de funcionamento do protocolo, expediente forense. E nos órgãos jurisdicionais? Regra, né, é de 6 às 20 horas, dias úteis apenas, ok? Excepcionalmente, as citações, intimações e penhoras podem ser realizadas em dias não úteis e fora do horário de expediente. Agora, o artigo 213, ele vai falar sobre o horário para a prática dos atos no processo eletrônico. Então, os atos eletrônicos, no processo eletrônico, eles podem ser realizados, gente, a qualquer momento, né? Se o seu prazo vence hoje, você tem até as 23h59 para protocolizar a sua petição. Ah, professora, e meia-noite? Gente, meia-noite já é a primeira hora do dia seguinte. Então, às 23h59, o artigo 213 fala isso. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O último dia do prazo vai ser 23h59, o prazo final para você protocolizar a petição. Tá? O parágrafo único também está dizendo: o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento ao prazo. Gente, nós temos aqui no Brasil várias variações aqui de horários, então nós temos que olhar o horário correspondente na comarca em que você vai protocolizar a petição. Então, por exemplo,
Se nós não temos aqui um fuso horário em Belo Horizonte, nós podemos protocolizar a petição aqui até as 23h59. Mas isso não quer dizer que se eu, como advogado, estou em Belo Horizonte, mas tenho que protocolizar uma petição numa comarca em que haja, por exemplo, variação de fuso horário, eu tenho que observar, mesmo estando em Belo Horizonte, onde eu vou efetivamente utilizar meu computador, eu tenho que observar o horário da comarca onde eu vou protocolizar, ok? Então não é porque você está no exterior que você vai observar o horário de lá para protocolizar uma petição aqui, tá? Então você tem que olhar o horário da comarca. Gente, a lei que regulamenta o processo judicial eletrônico é a Lei 11.419/2006, tá? Então o artigo 3º fala exatamente isso que o artigo 213 do CPC está informando, ok? Gente, aí a questão é a seguinte, e se eu tiver um processo em outra comarca, né? Então eu estou aqui em Belo Horizonte, se eu quiser protocolizar uma petição lá em Itaúna, eu tenho que me deslocar a Itaúna para fazer isso nos autos físicos, nos processos físicos de papel? A resposta é não, tá? Eu posso utilizar do serviço do protocolo postal. Então eu posso, né, ir a uma agência dos Correios em que funcione o serviço de protocolo postal e eu vou, como se eu estivesse na comarca, eu vou protocolizar minha petição na agência do Correio, tá certo? Então, esse protocolo postal é regulamentado pela resolução do TJMG número 655 de 2011 e 747 de 2013, ok? Então, quando o meu processo está tramitando em outra comarca, que não é a comarca que eu resido, eu não preciso me deslocar até a comarca para protocolizar minha petição. Posso protocolizar pelo serviço de protocolo postal. Gente, o artigo 220 também vai falar sobre as férias forenses, tá? Então, as férias forenses, elas surgiram para atender a classe dos advogados, porque os advogados como profissionais autônomos, né, em sua maioria, eles não tinham férias, a gente não é regulamentado, né, nossa carga horária, nossa relação de trabalho, ela não é regulamentada pela CLT. Então, eu, por exemplo, que tenho meu escritório, é claro que eu que vou estabelecer qual que é o período que eu vou tirar uns dias de férias, tá? Só que isso era muito complicado antes do novo código, porque existia já o recesso forense que funcionava de 20/12 até dia 6 de janeiro, em que era o período em que os órgãos do Poder Judiciário estariam comemorando as festividades, né, do final do ano. E fora desse período era muito difícil eu conseguir viajar, porque um juiz poderia, por exemplo, designar uma audiência para o dia 8 de janeiro, para o dia 10 de janeiro. Então, era uma situação que deixava os advogados inseguros para tirarem férias, né? E é claro que nós marcamos normalmente as férias antes de chegar aquele período, né? Então, por exemplo, se eu quisesse tirar férias, se eu estivesse, por exemplo, em outubro, eu ia planejar minhas férias de janeiro. Mas eu correria o risco de o juiz designar uma audiência para o dia 10 de janeiro e eu ter que comparecer a essa audiência e ter que desmarcar minha viagem. Então, em atendimento à classe dos advogados, existe o artigo 220 que estabeleceu as férias forenses, tá? Que vai dizer o seguinte: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá? E aí está falando no parágrafo 1º, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPT. Ou seja, o parágrafo 1º está explicando que essas férias forenses são destinadas a quem representa as partes, que são os advogados, ok? Então, eu posso hoje tirar férias do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, sem correr o risco que os juízes designem audiência nesse período, tá? E aí o parágrafo 2º está sendo mais claro, dizendo: durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de
julgamento, beleza? Então, é necessário que vocês façam a diferenciação. Uma coisa é recesso forense. Recesso forense é destinado aos órgãos do Poder Judiciário, magistrados e pessoas que trabalham no fórum, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, para comemorar Natal e Ano Novo, por exemplo, tá? Então, esse período somente funciona em regime de plantão o Poder Judiciário, ou seja, só situações urgentes é que vão ser atendidas por algum funcionário que esteja de plantão, tá? Então, situações excepcionais. Tirando as situações excepcionais, o processo fica suspenso, paralisado, até que aquele período retorne, né, a partir do dia 7 de janeiro. Outra coisa totalmente diferente são as férias forenses, destinadas aos representantes das partes, os advogados, que poderão marcar suas férias do dia 20 de janeiro ao dia 20, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, ok? Um mês aí de férias para os advogados. Então, aqui o 214 está falando, ó, durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, excetuando-se os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, que são citações, intimações e penhoras. Você se lembra que eu falei que esses atos podem ser praticados em dias não úteis, inclusive nas férias forenses? Nós lemos. Então, são aqueles atos, né, citação, intimação e penhora. E, inciso 2º, a tutela de urgência. Gente, a tutela de urgência ela vai servir para tutelar uma situação emergencial antes do final do processo. Então, é claro que se a situação é de urgência, o processo não pode ficar parado, né, suspenso. Então, ele vai ter continuidade e pode ser praticados atos durante esse período. Ok? Agora, nós vamos estudar contagem dos prazos processuais. Gente, tem que ficar muito atento ao artigo 224, porque eu faço uma crítica sempre à redação do artigo 224. O caput está falando o seguinte: salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tá? Então, agora nós vamos aprender como que funciona, como que eu vou contar. Professora, fui intimada dia tal. Qual que é o prazo final que eu tenho para praticar um ato processual que o juiz determinou? Então, exemplo, juiz intimou da sentença. Aí nós sabemos que nós temos o prazo de 15 dias para recorrer. Quando termina o meu prazo? Isso para o advogado é super importante, tá? Porque se a parte não praticar o ato processual que ela tem direito, né? O caso de recurso. Eu tenho direito de recorrer? Tenho, mas eu só tenho prazo de 15 dias para fazer isso. Se eu não observar esse prazo de 15 dias, eu perco o direito de recorrer em virtude da incidência da preclusão, tá? Que a gente vai estudar mais pra frente. Então, é isso que nós vamos aprender agora. Até coloquei ali para vocês, ó, o calendário de março pra gente estudar ali, para eu ensinar para vocês como que a gente conta os prazos processuais. Só que antes disso, eu vou fazer uma crítica à redação do artigo 224, né? Por quê? Está falando que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Gente, na verdade, você não exclui dia nenhum. Porque se eu disser o seguinte: professora, eu tenho 15 dias para recorrer, então eu vou excluir um dia e vou contar 14 dias? Não, não é isso, tá? Você interpreta esse artigo da seguinte forma: você não conta o dia em que ocorreu a intimação, né? Que você se considerou intimado ou citado. Você vai começar a contar no próximo dia útil seguinte a este dia. Então, exemplo, se eu fui intimada na sexta-feira, se eu posso ser intimada das 6 às 20 horas, vocês concordam que se eu fosse intimada às 18 horas, eu teria perdido 18 horas de um dia de prazo? Então, é por isso que eu não conto o dia da intimação. Eu vou contar no próximo dia útil seguinte a este marco, ok? Então, você não exclui nada. Você continua contando todos os dias de prazo, só que você não vai contar o dia em que aconteceu a intimação, porque essa intimação não seria justo que eu perdesse de 6 às 20 horas essas horas de dia de prazo, ok? Então, é por isso que
a interpretação deve ser desta forma. Mas, na verdade, você conta todos os dias, você não exclui dia nenhum. Você continua contando 15 dias, por exemplo, que é o prazo de recurso. Tá certo? Aí, o parágrafo primeiro está dizendo: os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado, antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, exemplo, vamos imaginar que o dia do início seria segunda-feira. Então, eu ia começar a contar o meu prazo na segunda-feira, tá? E vamos imaginar que a 1h da tarde a energia tenha caído do fórum, né? E eu não consiga acessar a nenhum computador e todos os funcionários do fórum também não conseguem. E aí o juiz diretor do fórum determina a suspensão do expediente forense. Ele pode fazer isso? Pode. Tá? Então, se acontecer essa situação no primeiro dia da contagem do prazo ou no último, eu vou começar a contar o prazo só no próximo dia útil seguinte. Então, exemplo, eu ia começar a contar meu prazo na segunda-feira, só que aí a 1h da tarde caiu a energia, o diretor do foro suspendeu o expediente forense. Então, eu vou começar a contar o meu primeiro dia na segunda-feira? Seria justo de eu perder horas para a possibilidade prática dos atos processuais? Não seria justo. Então, por isso, eu começo a contar meu prazo não na segunda-feira, mas na terça, ok? E a mesma coisa acontece se for o último dia do prazo. Então, se o meu último dia de prazo é hoje e hoje suspendeu o expediente forense, então o último dia que eu tenho para praticar o ato não vai ser hoje, vai ser amanhã ou no próximo dia útil seguinte à data em que aconteceu essa situação, ok? Então, fiquem atentos, circulem aí dia do vencimento e o dia do começo. Se a suspensão do expediente forense se deu lá no 10º dia de prazo para recurso, quando você tem 15, ou seja, nesse intermédio aí, entre o primeiro dia de prazo até o 15º dia, então você não suspende nada, você continua contando aquele dia como um dia válido de prazo, ok? Eu só vou jogar para frente para o próximo dia útil seguinte se for o dia do começo e o dia do vencimento, ok? Parágrafo 2º, 224, está falando: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Gente, as intimações dos advogados, elas vão acontecer por esse Diário da Justiça Eletrônica, tá? O famoso DJE. Então, todas as pessoas que estão no ambiente forense, elas vão chamar esse sistema de DJE. O Diário da Justiça Eletrônico, ele existe para que o juiz consiga publicar as intimações para os advogados, tá certo? Então, eu fico sabendo a respeito de um despacho em um processo por intermédio dessas publicações. E eu começo a contar o meu prazo conforme está dizendo aí o parágrafo 2º. Então, gente, vou explicar para vocês como é que a gente conta, tá? Os prazos no DJE. Eu vou contar os prazos no DJE considerando o dia em que a informação foi disponibilizada. Eu vou contar esse dia? Não. Eu vou começar a contar como o dia da intimação o dia útil seguinte ao da data da inserção da comunicação no diário, ou seja, da data da disponibilização. E eu começo a contar meu prazo só no dia 3, ou seja, então primeiro acontece a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, no dia útil seguinte eu vou considerar como intimado a pessoa e só depois, no próximo dia útil seguinte, é que eu começo a contar o prazo, ok? Então, eu vou aqui explicar para vocês as diferenças entre a contagem de prazos no DJE e fora do DJE. Então, o que acontece? O artigo 224, ele vai falar o seguinte: olha, eu vou contar os dias
do prazo da seguinte forma: eu vou excluir o dia do início e contar o último dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é riscar domingo e riscar sábado. Por quê, gente? Domingo e sábado são dias não úteis, tá? Então, dias úteis para fins forenses, eu vou considerar segunda a sexta-feira. E é claro que você tem que observar se no mês não tem ali algum feriado, tá? Então, se não tem nenhum feriado, como é o caso de março aqui, desse ano, eu vou contar os meus prazos de acordo, só riscando lá sábado e domingo, ok? Então vamos lá, vamos imaginar que a intimação no DJE foi disponibilizada no dia 2, segunda-feira. Eu vou começar a contar o dia 2 como a data da intimação? Não vou contar o dia 2 como o primeiro dia ali da intimação. Por quê? A chefe de secretaria pode disponibilizar no sistema a informação da intimação, pode ser, por exemplo, às 19 horas. Então, eu teria perdido ali 19 horas para tomar conhecimento a respeito daquela publicação. Então, primeiro ela disponibiliza, no dia 2, para no dia 3 eu me considerar intimado. Por que isso, professora? Porque o parágrafo 2º está dizendo, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da data da disponibilização da informação no DJE. Então, se eu disse que a chefe de secretaria disponibilizou a informação no dia 2, eu vou considerar intimada no dia 3 e eu começo a contar o meu prazo no dia 4. Então, o dia 4 é o primeiro dia de prazo que eu preciso contar. Então, vamos imaginar que o juiz determinou que eu juntasse um documento no prazo de 10 dias. Então, como que eu ia contar esse prazo se a intimação se deu por DJE? Eu ia verificar que no dia 2 a informação foi disponibilizada, eu vou me considerar intimada no próximo dia útil, que é o dia 3 nesse caso, e eu vou começar a contar o prazo de 10 dias no dia 4. Então, a partir daqui, como que eu faço para contar os 10 dias? Eu vou contar somente os dias úteis. Então, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 17 é o último dia que eu tenho para praticar esse ato processual. Ah, professora, e se dia 17 é feriado? Então, conforme nós vimos, né, o parágrafo 1º do artigo 224 fala que se cair feriado no último dia de prazo, os prazos serão protraídos para o próximo dia útil seguinte. Ou seja, se o meu prazo vence no dia 17 e dia 17 é feriado, eu vou considerar como o último dia do prazo o dia 18 e não o dia 17. Não é o caso aqui de março, que não tem feriado, ok? Então, dia 17 continua sendo o último dia do prazo.